Oi gente, eu sou a Giovana e você está no Coruja Literária. Bom gente, esse é o especial de Halloween que nós prometemos. Hoje eu vou falar os lidos do mês de setembro e outubro, que foi a maratona de Halloween. Então vamos começar. Em setembro, o primeiro livro que eu li foi A Tormenta de Espadas, de George R.R. Martin. É o terceiro livro da Guerra dos Tronos. Eu não posso falar absolutamente nada desse livro praticamente, porque qualquer coisa que eu falar é um grande spoiler pra quem já não estiver nessa parte, mas o que eu posso falar é que as coisas mudam muito, como sempre. Tipo, quem tava no topo começa, tipo, desmorona, aí quem você não dava nada começa a, sabe, ficar importante na história e começa a ter poder. O que eu posso falar é que, por exemplo, a Mulher Vermelha, a Melisandre, ela tá bem poderosa. Ela e o cara, o Rei Stannis, estão, tipo, realmente na briga pelo trono ali. A Daenerys estava indo pro continente, pra Westeros, e ela tá reunindo um exército. O que eu posso falar da Casa Stark? A Casa Stark está em luto. Eu não posso falar quem morreu, mas enfim, a Casa Stark. E, gente, eu não posso falar mesmo muita coisa, só posso falar que tá muito legal. E tem muita coisa que eu não esperava, tá incrível, tá muito dinâmico, por mais o tanto de páginas, a história não te deixa cansado. Os livros estão ali, mas eu não sei se eu quero pegar, porque, né, minha mão tá, tipo, meio suja. Eu não quero manchar meus livros de sangue, então eu vou pôr aqui, por mais que eu tenha alguns livros que eu tô falando, tá? Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. É uma nova série que também mexe mais ou menos com as mesmas coisas, os féricos, fadas, enfim. Só que eu não sei se passa no mesmo mundo. As coisas funcionam mais ou menos do mesmo jeito, mas é um pouquinho diferente. Porque tem os féricos, aquela coisa, só que funciona de uma maneira diferente e conta da Feyre, que é uma humana, porque, tipo, o reino tá dividido, tem uma muralha que divide o reino dos féricos e o reino humano, ela tá no reino humano. E aí tem um dia que ela mata um animal na floresta, um lobo, se eu não me engano, só que aí, na verdade, esse lobo era um férico, e aí vem buscar ela como prisioneira. Na verdade, tipo, a pena por matar um férico, tipo, sem ser um ataque provocado, é a morte, ou ela pode ser exilada, ela pode virar prisioneira, e aí ela conhece o Tamlin, que é o senhor da corte primaveril, e ela vira prisioneira dele. No começo, ela fica, tipo, muito desesperada, porque ela se sente prisioneira naquele lugar, e ela não pode lugar nenhum, mas como em quase todo o livro, ela começa a gostar do Tamlin, e, tipo, eles começam a ser mais... Ela começa a ver ele não como uma fera, mas talvez como um amigo, e talvez algo mais. Só que tem muita coisa por trás, tem tipo uma maldição envolvendo o reino. O Tamlin tem uma máscara porque ele teve um baile e aí uma tal de Amaranta, que no primeiro a gente não sabe quem é exatamente, enfeitiçou todos no baile e eles não conseguem tirar essa máscara. Tem vários outros pontos dessa maldição, mas no primeiro livro não fala muito dela em si, só de uma específica do Tamlin, que eu não posso falar mais. E o livro ficou, tipo, muito bom, só que o segundo, que é o que eu vou falar agora, ficou ainda melhor que o primeiro, o que é ótimo, porque eu tava com medo de ser uma série chata, mas sendo da Sarah J. Maas, eu acho que eu devia esperar. Aí, então, o segundo livro, que é Corte de Névoa e Fúria, tudo que você pensava no primeiro vai estar errado no segundo, é tudo que eu posso falar. Não dá pra falar muita coisa, mas, por exemplo, as relações dela com o Tamlin mudam totalmente. O Rhysand aparece, que é um personagem novo também, ele é o Senhor da Corte Noturna, e as coisas mudam totalmente de figura. Tudo que você pensava, sabe, vai estar completamente errado, você vai mudar de opinião sobre quase todos os personagens, e a história fica muito mais interessante. Então, foi só isso que eu li em setembro. Agora em outubro, nossa maratona de Halloween, eu vou falar os livros que eu li, eu já vou falar o ranking que eu coloquei. Em sétimo lugar, eu li 7 livros, sendo 3 são os contos do H.P. Lovecraft, daquela antologia. Em sétimo lugar ficou Dagon, que é um conto do H.P. Lovecraft. Fala de um marinheiro. Não é um marinheiro. Acho que ele é um soldado. Eu não lembro. Ele tava em um barco. E aí ele fica à deriva, sozinho em um bote. E aí ele desembarca numa terra em que tudo é completamente diferente. E parece que ele tá alucinando. As coisas, ele fala que não consegue entender a posição das coisas. Ele acha que uma coisa tá tipo em pé e depois quando ele entra, tava na horizontal. Ou, tipo, o tamanho das coisas mudam. É tipo aquelas casas malucas, só que tamanho gigante, porque é o reino inteiro. E parece que ele enlouquece e, sabe, eu achei meio sem noção, assim. E aí ele acha uns altares e acho que eram umas pedras com inscrições sobre um deus do mar, que eu imaginei que fosse o Cthulhu, que é de um outro conto da H.P. Lovecraft. Mas não foi muito bom. Foi meio sem noção, assim. Em sexto eu coloquei o Horindon Witch, também é um conto da H.P. Lovecraft. Fala de uma cidadezinha
E aí tem uma mulher, que eu esqueci o nome dela, ela fica grávida, ninguém conhece o pai da criança e acham ela meio louca porque ela não fala com ninguém, ela fica isolada lá no morro onde tem a casinha dela, ela e o pai dela, e aí a criança nasce. Só que a criança é esquisita e as pessoas começam a falar porque, por exemplo, o menino cresce muito rápido, ele tem tipo 6 meses e ele já fala e anda como uma criança de 4 anos. Quando começaram a falar do filho dela, porque vira fofoca numa cidadezinha, né, tão, sabe, pacata, ela fala que um dia eles vão ouvir o filho dela gritando o nome do pai no morro e todos vão ter medo. Na minha cabeça, o pai do menino deve ser um demônio ou coisa do tipo. Começam umas coisas muito estranhas, porque eles compram gado de um cara lá do vilarejo, só que o gado diminui de uma hora pra outra e tem marcas eu não lembro como ele fala, de chagas. Falam que tem chagas nos bois e na mãe e no avô do menino. E então, tipo, eu acho que o menino suga o sangue daqueles animais e eles estão criando alguma coisa dentro da casa. Eles criaram todo um complexo, uma parte extra da casa, assim, só pra alguma coisa que eles estão criando. Porque ouvem os barulhos e a terra treme, mas ninguém sabe o que é. Até que chega um dia que todos morrem, a mãe do menino morre, o avô morre, o próprio menino morre e essa coisa se liberta. E esse é o horror de Dunwich. Aí fazem um grupo de pessoas pra derrotar e vão atrás desse monstro que ninguém sabe exatamente o que é. Quinto lugar, eu coloquei o chamado de Chulu, o último conto da Lovecraft que eu li. Esse foi mais legal que os outros, porque, por exemplo, começou a contar e eu não tava entendendo muita coisa, eu tava falando de um tal de Chulu, que ele tem cabeça de polvo e corpo de mais não sei o que, e sabe, umas feições humanas, é tipo um demônio do mar. Você vai lendo o texto de um cara que escreveu tudo o que ele descobriu sobre esse Chulu. E aí chega no final, eu vou contar porque não é, sabe, grande coisa assim. Aí chega no final, o conto fala tipo assim, e eu tô contando isso porque eu descobri que o doutor não sei das quantas, que é o tio-avô dele, eu acho, que morreu. Aí ele fala que o tio dele morreu por saber demais, e agora ele também sabe demais, e ele sabe que estão vindo, que a coisa tá vindo atrás dele, que tem alguma coisa vindo atrás dele, que ele vai morrer porque ele também sabe demais, e que se as pessoas que fizeram o testamento dele, que lerem o testamento, enfim, tiverem algum bom senso, não vão deixar aqueles escritos irem pra mais ninguém. Aí, tipo assim, ele avisa aquilo depois que você já lê tudo, ou seja, você também sabe demais, e fica aquela coisa, tipo, se fosse verdade, você também morreria por saber demais. Então, essa parte legal do conto. Em quarto lugar, eu coloquei O Cemitério, do Stephen King. Foi o primeiro livro do Stephen King que eu li, eu nunca tinha lido nada dele. Conta de um cara, não me peço pra lembrar nomes agora, gente, eu sempre com esses nomes de livros. Enfim, tem o cara, ele é médico, e aí ele se muda com a família, ele tem uma mulher e uma filha, e um gato, que chama Church, não lembro o nome do gato. Enfim, eles se mudam pra uma casa porque ele vai trabalhar como médico numa universidade lá perto, então eles compram uma casa no campo. E tem uma estrada, tipo, pelo que eu entendi a geografia do lugar, tem a casa deles, aí tem um campo aberto, tem um bosque nos fundos, que tem uma trilha. Aí tem a estrada, que passam muitos caminhões, e do outro lado tem a casa de um casal de idosos. O senhor que mora do outro lado da estrada vem dar boas-vindas, enfim, e aí mostra que tem uma trilha que leva ao cemitério de bichos. Cemitério soletrado S-I-M-I-T-E-R-I-O. Cemitério de bichos. Que as crianças fizeram, e lá elas enterram os bichinhos de estimação delas, gatos, enfim. E colocam lápides. São coisas bem rústicas assim. O idoso que mora do outro lado da estrada mostra esse cemitério de bichos. E aí ele descobre que atrás desse cemitério, entrando mais ainda no bosque, tem um outro cemitério. Só que, pela lenda, esse cemitério revive os bichos que foram enterrados lá. E aí um dia o gato dele morre atropelado na estrada. O cara que mora do outro lado da estrada pega o médico, fala pra ele levar o gato até esse outro cemitério pra reviver o gato, porque ele não quer que a filha dele descubra que o gato morreu, porque a filha dele, tipo, ama esse gato e ele não quer ter que contar pra ela que o gato morreu. Então ele revive o gato. Só que o gato tem, tipo, esquisito. Ele é um morto andando, é tipo um zumbi. Ele não é mais um gato de verdade, ele percebe isso, ele acha, tipo, o gato repugnante, mas ele não, sabe, não fala nada, fica naquilo. E aí outras coisas acontecem, e a lenda não, o que acontece é que esse cemitério é meio que amaldiçoado. Quem enterra o bicho lá, depois vai querer, quando tiver mais alguém que tem um bicho que morreu,
essa pessoa vai querer levar a outra até o cemitério. E a outra pessoa vai querer levar a outra até o cemitério. Tipo, as pessoas vão arrastando umas às outras até aquele cemitério. Por mais que não seja uma coisa boa, tipo, tem alguma coisa que se apondera deles e faz eles irem até esse cemitério. E aí várias coisas vão acontecendo, essa coisa de reviver os mortos vai saindo do controle, mas o desfecho da história foi tipo... Ai gente, eu não sei como explicar, mas foi meio chocante, assim. Nenhum dos livros que eu li foram assustadores, no máximo te deixaram pensando sobre alguma coisa, ou foram, tipo, muito macabras, sabe? Teve coisas bem perturbadoras, mas nada assustador de verdade. Terceiro, O Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary eu achei... Eu tava em dúvida sobre a história, porque eu achei a linguagem dele muito esquisita. Eu não sei se a tradução que eu li não estava muito boa. Ele subiu mais na lista porque tem coisas extremamente perturbadoras. E como são classificação de livros de terror, eu achei que isso contava. E o desenvolvimento da história, tirando o começo que é meio chato e a linguagem que é esquisita, o desenvolvimento da história da personagem, porque eu não dava nada pra personagem, pra Rosemary. Eu achei que ela ia ser uma tonta, mas na verdade ela tomou atitudes e então por isso o livro subiu na lista. Bebê de Rosemary, assim, tem um casal que se mudou pra um prédio. E esse prédio é famoso por várias coisas ruins acontecerem nele. Tem muitos suicídios, os maiores assassinos, assim, locais viveram lá. E tem, tipo, registros de ritos demoníacos, rituais ao Satã. Tudo que essa mulher quer é ter um bebê. E aí, tipo, ela e o marido dela vivem juntos lá, tudo bonitinho, um casal feliz. Ele quer ser ator, ela, eu não sei o que ela faz da vida. E eles estão lá, felizes. E aí ela finalmente engravida e ela fica, tipo, super contente. Só que a gravidez dela é estranha do começo ao fim. E tem um casal de idosos que moram ao lado dele, que, tipo, começa a ajudar muito, 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 muito mesmo quando ela fica grávida e, tipo, já começa a ficar esquisito. E fazem ela se consultar só com o médico que eles recomendaram. E é muito estranho, porque ela não começa, sabe, parecer saudável ou engordar. Ela começa a ficar muito pálida, como se ela... E, tipo, a barriga vai crescendo, mas ela em si emagrece. Fica tudo muito esquisito. E fazem ela beber uma vitamina que a senhora, vizinha dela, prepara. É, tipo, tudo muito estranho. E ela tem memória de um ritual satânico na noite em que ela engravidou do bebê. Só que ela acha que foi um sonho, coisa do tipo, mas a gente vai percebendo que talvez não tenha sido. Também gostei do final do livro, porque foi diferente do que eu imaginei. Acho que eu tava com poucas expectativas e o final me surpreendeu. Em segundo lugar, It, A Coisa, do Stephen King. O livro conta de um palhaço assassino que chamam de A Coisa. Nos primeiros capítulos, tipo um prólogo, assim, da história, conta 2 casos em que a coisa atacou. O primeiro foi de um menino que tava brincando com um barquinho, tipo... não era exatamente uma enchente, mas tava chovendo bastante. E aí, tipo, nas corredeiras, assim, da rua, a água descendo, ele colocou um barquinho de papel e foi seguindo. Até que ele chega em um bueiro e vê um palhaço lá dentro. Um palhaço tá segurando balões dentro do bueiro e o barquinho dele que tinha caído lá. Aí ele, tipo, se aproxima pra pegar o barquinho depois que o palhaço chama ele. Aí a coisa puxa ele pra dentro do bueiro e depois encontra um menino morto. Segundo caso, de um casal homossexual que tava saindo de uma boate, de uma festa, enfim. Aí eles foram atacados por um grupo, acho que de 5 caras. Um deles, na verdade, foi atacado porque ele tava usando um chapéu escrito "Eu amo..." Aí tava o nome da cidade, que eu já não lembro mais. Gente, minha memória é horrível. Aí tava o nome da cidade, aí o cara falou que se sentiu ofendido por alguém gay estar usando um chapéu falando que ama a cidade. Coisa ridícula, né? Aí atacaram ele, jogaram ele da ponte. E lá embaixo, aí o amigo que tava com ele, namorado, na verdade, que tava com ele, vai correndo até lá embaixo pra tentar salvar o amigo dele, talvez, se ainda estivesse vivo. Aí ele vê o palhaço arrastando o amigo dele pra debaixo da ponte. Aí ele, tipo, se assusta, sai correndo. E depois de um tempo encontram o namorado dele morto. Aí conta isso no começo. O que dá pra contar, assim, sem revelar muito da história, é que tem 7 amigos que se deparam com isso. Um deles era irmão do menininho que morreu, do primeiro menino que morreu, quando eles tinham de 10 a 12 anos. E aí eles, tipo, vão tentar derrotar a coisa, o palhaço, enfim. Eles vão pra tentar, tipo, acabar com isso. E eles derrotam a coisa, só que eles acham que, tipo, acabou pra sempre. Mas 27 anos depois, um deles liga pros outros, o único que ainda tá na cidadezinha, liga pros outros falando que a coisa voltou. E eles fizeram, acho que quando eles eram crianças, um pacto de sangue, de que se a coisa voltasse a atacar, eles se reuniriam pra derrotar ela de uma vez por todas. E aí começa, tipo, reunir a gangue de volta, todos juntos, pra derrotar. E nenhum deles acha que vai sair vivo disso, mas eles estão dispostos a, tipo, acabar com o palhaço, com a coisa de uma vez por todas.
E eu achei essa ideia muito legal, porque, nossa, crianças faziam um pacto de sangue pra matar a coisa, tipo, muita força de vontade. E, em primeiro lugar, acho que o mais clássico daqui, O Exorcista, do William Peter Blatty, foi muito, muito, muito bom, porque foi o único que me deixou realmente... Esse foi o único que deu um pouquinho de medo, talvez. Não teve nenhum que deu realmente medo, mas esse foi o que mais deu medo, assim, porque você te deixa pensando nas coisas que acontecem. Porque ele fala... Esse é o que mais me lembrou os casos de Supernatural, da série que eu assisto. Tipo, o quarto ficando gelado, batidas inexplicáveis, um cheiro muito ruim, que em Supernatural eles falam enxofre. Eles não definiram o cheiro, mas falaram que é um cheiro muito forte e ruim. Tem a Chris e a filha dela, a Reagan, e elas alugam uma casa, porque a mãe dela é atriz, e aí ela precisa ficar na cidade pra gravar. Moram com ela, não exatamente moram com ela, mas ficam bastante presentes na casa os dois empregados dela, um casal, e a professora da menina, a professora e assistente da mãe, que acho que é Sasha, com essa, alguma coisa assim. Aí a menina fala que tem um amigo imaginário chamado Capitão Hold. Aí a mãe, tipo, acha meio esquisito, mas não liga muito. Já começa a ser esquisito porque ela conversa com o amigo imaginário dela por meio do tabuleiro Ouija. E a mãe não liga, tá bom? Eu acharia esquisito, a mãe não liga. O quarto da menina é sempre mais frio que os outros, ela começa a falar sozinha, começa a ter batidas inexplicáveis, até que a menina se transforma completamente. Ela começa a ficar agressiva, ela começa a falar coisas, tipo, obscenas e palavrões, coisa que ela nunca falou na vida. Aí ela começa a falar com uma voz grossa, e aí a mãe dela leva ela para diversos médicos que falam que deve ser algum tipo de histeria ou algum tipo de esquizofrenia. Aí a mãe dela vai acreditando no que os médicos falam, até que chega um ponto que os médicos não conseguem explicar direito o que acontece, e aí ela acredita com todas as forças que a menina está possuída. Então ela busca um padre pra fazer um ritual de exorcismo, só que o padre não quer fazer porque não acredita que a menina esteja possuída de verdade, acha que isso é só alguma coisa que um psicólogo possa resolver, mas mesmo assim ele investiga. Esse foi realmente bem perturbador, algumas coisas que aconteceram, não tanto quanto o bebê de Rosemary, acho que o bebê de Rosemary ainda foi mais perturbador, mas esse também teve umas coisas bem macabras. E o final também foi muito bom, porque normalmente eu espero que livros de terror e suspense terminem de um jeito ruim, acho que por causa dos filmes eu penso isso, mas esse terminou de um jeito legal. Não legal exatamente, porque foi ruim do mesmo jeito, mas foi bem melhor, bem mais otimista do que eu imaginei, então ele ficou em primeiro lugar na minha lista. Bom, gente, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha fantasia também, tá? Porque eu amei isso daqui. E, bom, se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam. Feliz Halloween, Dia das Bruxas, não importa como você chama pra todo mundo, e tchau!